Agora a gente vai falar da casa Lannister. A casa Lannister, ela descende dos Ândalos que se casaram com os reis do Rochedo. Os reis do Rochedo, por sua vez, eles descendem de Len o Esperto. E esse Len o Esperto, ele foi o cara que enganou os Casterly, né, a família Casterly, e daí ele reinou em Rochedo Casterly, foi o primeiro rei ali dos Lannister, e daí ele conseguiu o Casterly Rock para ele. Os Lannister, eles eram reis do Rochedo até a chegada de Aegon Targaryen. Quando Aegon começou a conquista, os Lannister com os Gardener, eles se uniram e daí eles foram para a guerra. O Meryn morreu, como todos devem saber, já se assistiram o nosso vídeo sobre a Guerra da Conquista, e o Loran, ele dobrou o joelho, ele se ajoelhou e ele jurou lealdade à casa Targaryen. E quando ele fez aquilo, o Aegon deu para eles o título de Senhores de Casterly Rock e Protetores do Oeste. A casa Lannister passou por alguns problemas quando Tytus ascendeu ao poder. E daí ele era meio frouxo, os vassalos não respeitavam muito ele, a casa Lannister passou por grandes problemas. Contudo, o filho dele, Tywin Lannister, ele, quando chegou ao poder, ele mostrou para todos o que a casa Lannister é capaz de fazer. E daí ele virou o jogo e fez a casa Lannister ganhar toda a glória que ela tinha perdido, se duvidar até mais do que tinha perdido. E então hoje os Lannister são temidos e também muito respeitados. O Tywin, inclusive, foi mão do rei Aerys Targaryen. Aconteceu um monte de coisa, ele deixou de ser mão do rei. E daí, quando explodiu a rebelião do Robert, ele decidiu que os Lannister não iam se envolver. Até que o Rhaegar Targaryen foi morto no tridente, e daí os Lannister resolveram aderir à causa do rei Robert. Quando eles aderiram, eles fizeram com que os Targaryen ruíssem de fato. Inclusive, o filho do Tywin, o Jaime Lannister, ele foi o cara que matou o rei Aerys Targaryen. Ele é conhecido como Regicida ou o assassino do rei, tanto na série quanto nos livros. O brasão da casa é um leão dourado em um fundo carmesim, e o lema é Ouça-me Rugir. Eles têm também um lema alternativo ali que não é oficial, e esse lema é: um Lannister sempre paga suas dívidas. Agora vamos falar da casa Martell. A casa Nymeros Martell, esse é o nome completo dela, mas ninguém fala assim, fala todo mundo casa Martell. Tem esse nome de Nymeros justamente por causa da Nymeria. A Nymeria, ela é a rainha guerreira dos Rhoynares, e daí quando ela chegou em Dorne, ela escolheu o cara mais foda ali da casa Martell, que era o Mors Martell. Ela casou com ele e os dois juntos unificaram Dorne ali em seu domínio, porque antes eram outras famílias ali que governavam Dorne em conjunto com os Martell, inclusive. Depois dessa união, os Martell, eles renunciaram a vários dos seus costumes e aderiram aos costumes dos Rhoynares, inclusive. Em alguns desses costumes, por exemplo, justamente ali aquele fato deles não se intitularem reis e rainhas, e sim príncipes e princesas. E também o fato de que não importa se você é homem ou mulher, desde que seja filho mais velho, você herda ali o controle da casa Martell. Então eles têm senhores e senhoras controlando, diferentemente das outras casas de Westeros, cujo filho mais velho, independentemente se ele é realmente o mais velho, primogênito ou não, ele vai ser o cara que vai ser o senhor da casa. A princesa Elia Martell foi casada com o príncipe Rhaegar Targaryen. Os dois tiveram 2 filhos. Ela não podia ter filhos assim, ela não era muito forte. Ela é irmã do atual senhor de Dorne, né, o príncipe Doran, e também irmã do príncipe Oberyn Martell. E daí o Rhaegar, depois que ele teve esses filhos com ela, ele meio que se apaixonou pela Lyanna e raptou ela. Os dorneses ficaram muito putos com os Targaryen, mas eles aderiram à causa do rei Aerys II, que eles falaram o seguinte: se vocês derem um abrigo para ela na Fortaleza Vermelha e para os filhos também, a gente luta por vocês sem problema nenhum. E daí eles lutaram pela causa Targaryen. Os Lannisters acabaram matando quando eles foram fazer o saque a Porto Real. Eles mataram a Elia Martell e os filhos dela. Os dorneses ficaram muito putos, o Oberyn queria vingança a todo custo, e daí eles queriam começar uma nova guerra, só que agora em nome do Viserys, né, que seria o rei por direito ali na teoria. Só que o Jon Arryn, ele conseguiu com a diplomacia conversar com o príncipe Doran, e aí eles decidiram que eles não iriam mais tentar nenhum tipo de guerra contra o trono do Robert Baratheon. E daí os Martell também conseguiram ali ser meio que dominados pelo Robert. Eles também participaram da Guerra dos 5 Reis, quando o Tyrion envia a princesa Myrcella para se casar com o príncipe Trystane.
ele consegue ele firmar essa aliança e os Martell entram para a Guerra dos Cinco Reis apoiando os Lannister. Os antigos Martell eles utilizavam uma lança como brasão, já a Nymeria ela utilizava um sol como brasão. Com a união das casas eles resolveram colocar uma lança dourada atravessando um sol vermelho em um fundo laranja. E o lema da casa é insubmissos, não curvados, não quebrados. Agora vamos falar da casa Arryn. A casa Arryn ela descende dos Ândalos. Quando os Ândalos chegaram ali no vale, tinha ali os reis ali da montanha que governavam aquele lugar. Os Ândalos foram lá, mataram eles e assumiram controle sobre o vale e sobre a montanha. Eles se tornaram reis da montanha. I am king under the mountain. Eles permaneceram como reis da montanha até que o rei Aegon Targaryen chegasse, e daí eles conseguiram dominar aquele lugar de uma forma muito engraçada, porque o rei daquele lugar na época queria dar uma voltinha no dragão, ele era uma criança, ele queria dar uma voltinha no dragão, e por causa disso eles acabaram tendo que render o Vale de Arryn, como depois foi chamado o Vale, né, que não se chamava Vale de Arryn, porque ele não tinha família Arryn antes, né, e daí o Vale de Arryn foi rendido, e aí os Arryn se tornaram senhores do Vale e os protetores do leste. Os Arryn tiveram muitos problemas, muitas calamidades caíram sobre essa família. Então poucos Arryn restaram, muitos doentes, muitos morreram, aconteceu muita coisa. Quando chegou Jon Arryn, ele tentou produzir um Arryn legítimo de novo, ele se casou 3 vezes por conta disso. A primeira esposa dele, a Jaime Royce, ela morreu no parto de sua filha Nat morta. Foi a primeira tentativa do Jon e ele não conseguiu com sucesso aí um sucessor para ele ali da casa Arryn. A prima do Jon Arryn, a Rowena Arryn, ela morreu sem ter filhos, vítima de uma febre de inverno. E a irmã do Jon Arryn, a Aelys, ela também acabou morrendo ali, mas ela teve 9 filhos. O problema é que esses filhos dela ou morreram ou então fizeram algum juramento religioso e não puderam ter filhos. Então a casa Arryn meio que ficou sem ninguém, só mesmo com o Jon Arryn. A rebelião do Robert inclusive começou por causa do Jon Arryn. Ele tinha como protegidos o Robert Baratheon e o Eddard Stark. E daí quando o rei mandou que entregassem os dois, ele falou não, eu não vou entregar os dois. E ali começou a rebelião do Robert. E daí, por conta de diplomacia, ele acabou se casando com a filha do Hoster Tully, a Lysa Tully. E daí ele conseguiu o apoio dos Tully para eles. Posteriormente também ele veio conseguir um filho com a Lysa. Esse filho é o Robin. E daí ele tentou treinar o garoto, mostrar pra ele como que era legal ser um senhor e tal, é assim que você tem que fazer e tal. Mas a Lysa, ela acabou estragando e mimando demais o garoto. E daí não deu pro garoto. E o garoto é agora um merdinha. Quando o Jon Arryn morreu, o Tywin, ele quis ter o Robin como seu protegido para ensinar ele como que é ser um senhor realmente. Mas a Lysa não permitiu, fugiu pro Vale de Arryn e lá ela ficou. Ela reinava ali como a senhora regente, vamos dizer assim, até que de repente o Mindinho chegou. Ele acabou matando ela e daí ele foi nomeado como senhor protetor do vale. Apesar de o garoto ainda estar vivo, ele não morreu e espero que não morra porque ele é o último Arryn. O brasão da casa é um falcão e uma lua crescente, eles são brancos, né? E o fundo do brasão é um azul celeste. E o lema da casa é tão alto como a honra. Agora vamos falar da casa Tully. A casa Tully é uma das casas antigas ali das terras fluviais e não é como as outras normalmente eram reis, né? As casas que tinham reis ali nos seus reinos antes da chegada de Aegon. Eles não eram reis, mas eles se tornaram senhores de Correhill por causa da Guerra da Conquista do Aegon Targaryen. Quando o Aegon chegou, o senhor Edwin Turley, ele ofereceu ali a lealdade da casa Tully aos Targaryen. E depois, quando eles conseguiram vencer o Harrenhal Negro, ele resolveu conceder a região ali de Correhill para os Tully. Por conta da vulnerabilidade geográfica da casa Tully, eles sempre fizeram alianças ali com outras casas para que eles conseguissem defender as suas terras caso houvesse alguma invasão, né? Então, eu vou fazer aliança com a casa tal, porque se houver invasão aqui eu chamo aquele exército e ele vem aqui me ajudar a defender Correhill. O Lord Hoster Tully, que é o atual Lord da casa, ele tentou casar o irmão dele, o Brynden, com a Britannia Redwyne, só que o Brynden, ele falou não, eu não vou casar com essa mulher. E daí eles começaram uma briga, e é por isso que o Brynden é chamado de Peixe Negro. O Peter Baelish, ele se apaixonou pela Lady Catelyn
e ele queria muito se casar com ela, mas o Lord Huster, ele falou, não, vocês não vão se casar com ele porque ele é um Zé Ninguém. Mas o Peter, ele era protegido inclusive do Lord Huster Tully, ele era meio que um ninguém, mas mesmo assim o Lord Tully resolveu ter ele ali por perto, por algum motivo, certo? Ele via uma capacidade grande no jovem Peter Baelish. O Tywin Lannister ofereceu inclusive o filho dele, o Jaime, para se casar com a Lysa Tully. O Lord Huster, ele falou, não, sim, vamos casar os dois. Só que o que aconteceu é que o rei Aerys, ele nomeou o Jaime para a guarda real, e por causa disso ele não poderia se casar nunca. Depois disso, o Tywin ofereceu a mão do outro filho dele, o Tyrion. O Lord Huster falou, não, você é louco, eu não vou fazer minha filha casar com esse cara. E negou o pedido. Várias outras casas tentaram, ele sempre negou. Quando o Lord Rickard Stark ofereceu o filho dele, Brandon, ele aceitou, falou, então beleza, vamos casar a minha filha com o seu filho. Na ocasião, a filha seria Catelyn Tully e o filho seria o Brandon Stark. O problema é que o Lord Rickard e o Lord Brandon, os dois morreram juntos, porque quando o Brandon estava indo para se casar com a Lady Catelyn, ele ficou sabendo que o Rhaegar raptou a irmã dele, Lyanna, e foi tirar satisfação com o rei. Lá o rei achou aquilo um ultraje e prendeu ele. Ele pediu um julgamento por combate e nomeou seu pai como campeão. O rei louco então decidiu que o campeão dele seria o fogo e tacou fogo no pai dele. Ele tentou pegar uma espada que estava ali por perto para tentar matar o rei louco e salvar o pai dele. Ele estava com uma corda enrolada no pescoço e quanto mais ele tentava pegar a espada, mais a corda apertava e ele morreu enforcado. Então os dois senhores ali morreram meio que ao mesmo tempo. E daí caiu tudo no colo do Eddard Stark. E daí o Lord Huster falou, bom, eu quero que minha filha case com o Stark, então eu vou fazer com que ela se case com o Lord Eddard. E daí ele fez com que a Catelyn se casasse com o Eddard Stark. E daí ele deu a filha dele, a Lysa, pro Jon Arryn. Aí essa galera se casou, os Tully aderiram à causa dos Baratheon e conseguiram aí essa vitória, inclusive nas terras dos Tully. Foi onde a gente teve a vitória mais importante dos Baratheon, foi quando o Rhaegar Targaryen foi morto no Tridente pelo Robert Baratheon. Depois da guerra, as meninas Tully rumaram aí para os seus respectivos lugares para junto do seu marido e elas foram aí para Winterfell, no caso da Lady Catelyn, pro Vale e depois para Porto Real, no caso da Lady Lysa. O brasão é uma truta prateada com um fundo vermelho e azul, são listras vermelhas e azuis, e o lema é família, dever e honra.